Toma, produção. Começa lá. Entre 4 Productions. Entre 4 Livros Corporation. Oi, eu sou a Ana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Entre 4 Livros. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês as leituras que eu fiz no mês de fevereiro, que foi um mês aí recheado de leituras totalmente diversas, vamos dizer assim. Eu fugi um pouco do que eu estou acostumada a ler, então foi um mês produtivo nesse sentido, mas vocês vão ver aí mais ou menos como que foi. Eu não li tanto igual ao que eu esperava que eu fosse ler, mas ainda assim eu aproveitei bastante, então é sobre isso. Mas antes desse vídeo começar, como sempre, se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho de notificações para você não perder nada. E também curta esse vídeo se você gostar dele. Meu link geral da Amazon também, com o link de todos esses livros, vai estar aqui embaixo. Comprando qualquer coisa com meu link, você me ajuda muito, porque eu ganho uma pequena comissão em cima da sua compra e você não paga nada mais por isso. Respira. Respira. Dá aquela fungada. Aquela escarrada. Uma nova mulher. Ah, caralho. Esqueci o que eu tava falando, peraí. Então a forma bem legal de você patrocinar o canal, me ajudando a pagar minhas contas sem tirar nada mais do seu bolso. Sem mais delongas, vamos para a primeira leitura do mês. Foi um mês meio louco pra mim, porque eu estou em final de semestre na faculdade, né? Oficialmente as minhas férias começam no dia 13 de março, mas antes disso já dá pra eu meio que parar ali, porque já teria entregue todos os trabalhos, então eu tava correndo atrás de fazer trabalhos. Eu tinha um seminário pra apresentar que eu fiquei com o autor José Saramago, e eu nunca tinha lido nada de Saramago, apesar de querer ler mais clássicos e tudo isso. Sabe quando você pensa em fazer uma coisa e você nunca acaba fazendo de fato, porque você não se organiza pra isso? Então, basicamente, a minha vida toda é assim. E aí que eu tive essa oportunidade de ler Saramago pela primeira vez, e eu tinha que organizar um seminário sobre o autor e também sobre uma obra específica, se eu quisesse. E aí que eu escolhi um ensaio sobre a cegueira, porque foi o livro dele que eu já ouvi falar muito, muito bem. É o livro dele que foi premiado com o Prêmio Nobel da Literatura. Então eu tava com muita vontade de ler mesmo, até porque tem até adaptação, mas nem tive a oportunidade de ler. E aí que foi o primeiro livro que eu li em fevereiro. Eu até demorei um pouco a começar ele, acho que eu comecei no final de janeiro, não foi? Acho que foi pro final de janeiro e terminei mais ou menos no começo de fevereiro. Foi um livro que me prendeu muito, em vários sentidos. No começo eu tava me sentindo muito, muito esgotada com a leitura, porque ele realmente é um ensaio sobre a cegueira, porque a diagramação é assim, ó. Porque a escrita do Saramago é uma escrita contínua, ele não usa pontuações, ele só usa, tipo, ponto e vírgula, no máximo. Então os diálogos não são exatamente detalhados como um diálogo, você que vai lendo ao longo do livro ali, você vai pegando quem tá falando o quê, e às vezes você se perde. Então é uma escrita contínua, então você fica um pouco confuso no começo. Além deste motivo também, esse livro aqui não é traduzido para o português brasileiro, está no português de Portugal. Então, muitas coisas ficaram um pouco perdidas para mim. Claro que a grande maioria do livro eu entendi por ser uma língua praticamente igual à nossa, mas muitas palavras ainda ficaram ali perdidas pra mim, e eu entendia mais pelo contexto. Então, no começo estava sendo uma leitura bem pesada pra mim, porque estava em português de Portugal, o texto era basicamente grudado, assim, e eu não tinha costume com a escrita do autor mesmo, mas aos poucos, assim, eu fui pegando o ritmo e tudo, então foi um livro que funcionou muito bem pra mim. Ensaio sobre a cegueira vai contar a história de um homem que do nada fica cego. E não é aquela cegueira onde que a pessoa enxerga tudo preto, não. É uma cegueira branca, que vai ficar conhecida então como a treva branca. Ele tá parado num sinal de trânsito assim, e do nada a visão dele fica toda branca. E um cara sai pra ajudar ele, leva ele até em casa e acaba dando o maior golpe nele também. E todo mundo que tem contato com esse cara que ficou cego, acaba ficando cego do nada também. E aí começa uma epidemia, e aí esse cara aí que ficou cego, que a gente não tem nome dele, a gente não tem nome de nenhum personagem aqui no livro. Então, tipo, é praticamente assim, o primeiro cego é a esposa do primeiro cego. Eu já ia falar que ele vai no ginecologista. Que raiva. Ele pega e vai na... Eu ia falar de novo. É porque eu tô com o ginecologista na cabeça, aí eu tenho que marcar, aí eu fico pensando no ginecologista. E aí que ele decide ir no oftalmologista pra descobrir o que tá acontecendo, pra ver se tem alguma cura. O oftalmologista não vê nenhum problema no olho dele, nada, nem um arranhãozinho. Então não tem muito uma fonte específica do que pode ter causado aquilo ali. E aí que o oftalmologista chega em casa e vai pesquisar também, começa a conversar com os amigos dele da área.
até que ele também fica cego. E nisso começa uma epidemia que todas as pessoas que tiveram contato ali começam a se cegar também. No meio dessa bagunça toda, esse oftalmologista vai ligar para uns caras ali do governo, da agência de saúde, algo do tipo, e vai avisar sobre essa possível epidemia ali que está acontecendo, vai falar exatamente o que aconteceu com ele, o que aconteceu com os pacientes dele. Nisso o governo meio que decide pegar ele e todas as pessoas que já estão cegas ou que tiveram contato com quem já está cego e trancar num manicômio abandonado. Nesse manicômio abandonado, nem encanamento tem direito, porque como estava muito tempo parado, não tem água limpa, não tem nada. Então, meio que o governo promete que vai cuidar deles, que vai mandar comida 3 vezes ao dia, suprimentos, alguns remédios que pedirem. E aí começa a trancar as pessoas lá. Nisso vai o oftalmologista, vai o primeiro cego e várias outras pessoas que cegaram também. E os possíveis cegos também que tiveram contato com essas pessoas. No meio dessa bagunça toda, todos esses cegos ali tem uma só pessoa que enxerga. E essa pessoa que enxerga é a mulher do oftalmologista. É aí que ela fica meio que conhecida ali como a mulher do médico, né? Como eu disse, o Saramago não usa nomes, então ela fica como a mulher do médico. Então essa mulher do médico passa a narrativa toda sendo a única pessoa que enxerga ali no meio daquela bagunça. E aí que a gente vai ver basicamente o que acontece quando várias pessoas se cegam do nada, tem que reformular toda a vida delas e em cativeiro também, né? Em situações totalmente assim precárias, porque obviamente o exército que mandou eles pra lá não dá comida igual tinha planejado, também não manda suporte em questão de remédios e tudo, então vai muita gente começar a morrer lá dentro, muitas pessoas vão começar a se matar lá dentro, e a gente vai ver o pior do ser humano sendo exposto. E aqui o Saramago vai trazer muitas reflexões, a escrita dele é muito caracterizada por expor assim a natureza humana, fazer críticas à sociedade, ao governo da época também, que inclusive também serve para o governo atual. Então, foi uma leitura muito enriquecedora em vários sentidos pra mim. Eu gostei muito, muito. Eu fiquei muito presa nesse livro no quesito de... Se eu soltava ele, eu ficava pensando, meu Deus, o que vai acontecer no final? Será que vai todo mundo se matar ali dentro? Como que vai ficar o mundo depois disso? Se o mundo vai continuar daquele jeito? E aí que o livro não tem grandes reviravoltas ao longo dele. Chega um ponto que começa assim, a acontecer mais coisas, porque vai ter toda uma revolta lá dentro desse manicômio, porque vão ter pessoas ali em disputas de jogo de poder, né? Querendo se sobressair e comandar as outras, e querendo ter mais direito aos alimentos do que as outras pessoas. Então tem muitas coisas, muitas camadas sociais. Um livro muito, 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 muito bom, que eu gostei muito. Com certeza vou querer pegar os outros livros do Saramago para ler. Vou dar um jeito também de assistir a adaptação literária, porque tem um elenco muito, muito bom. Foi um livro que eu dei acho que 4 estrelas para 5. Acho que eu só não dei 5 estrelas mesmo porque o começo foi um pouco difícil pra mim, como eu disse, mas ainda assim, pra falar a verdade, eu acho que eu vou acabar uma hora subindo ele pra 5 estrelas, porque toda vez que eu falo dele, eu falo com gosto. Eu fui falar dele no seminário, chegava assim até o olhinho a brilhar de felicidade de falar dele. Acabou que eu tirei uma nota boa, né? Tirei uma nota boa. Tirei. E é uma história que te prende muito do começo ao fim. Você quer muito saber o que vai acontecer com os personagens, se eles vão conseguir sobreviver àquilo tudo, se a mulher do médico vai cegar. E você começa também a ter medo de ficar cego do nada enquanto tá lendo isso aqui, porque ele é uma experiência extremamente imersiva. Então, sim, foi um livro muito, muito bom que eu recomendo pra todo mundo. Gostou? Amei. Amaste? Em outra vida, talvez, produção. Depois de ler o ensaio sobre a cegueira, eu decidi pegar algo que eu já achasse que fosse ser um pouco mais leve, então eu fui pro último livro que faltava da Taylor Jenkins Reid pra eu ler, que é o Em Outra Vida Talvez. No caso, esse aqui é a capa antiga, né? Eles fizeram uma capa muito mais bonita agora. Então a Taylor, vocês conhecem muito bem aí como autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Malibu Renasce e pipipipopopó. Porque lá em Ensaio sobre a Cegueira eu até esqueci de comentar, tem algumas cenas um pouco mais pesadas de abuso sexual e tudo isso, então achei que eu ia relaxar um pouco com esse livro aqui. Foi realmente um respiro, mas ainda assim sofri pra caramba, mas nem se compara, né, ao desespero que eu senti lendo o Ensaio sobre a Cegueira. Esqueceu uma coisa. Com certeza, eu sempre esqueço as coisas. É isso, gente. Obrigado por ter É isso, tudo bom? Deixa seu like, volte semana que vem. Ela sempre foi
de se mudar muito, assim, de uma cidade pra outra. Então ela sente que nunca encontrou o seu lugar de fato, até que ela decide voltar pra Los Angeles, pra casa da amiga dela, ficar lá por um tempo, até conseguir um emprego, até decidir o que vai fazer. E aí que ela vai encontrar meio que o primeiro amor da vida dela, que foi o Ethan. E aí que você vai meio que ver aí que eles têm uma ligação muito forte até hoje. E eles vão se encontrar ali num bar, se eu não me engano. E a Gabi, que é a melhor amiga da Hannah, vai oferecer carona pra ela pra casa, chamar ela pra ir embora. Enquanto o Ethan também vai oferecer pra ela ficar mais um pouco na festa com ele. E a partir desse momento o livro vai se dividir em duas linhas temporais. Uma linha temporal onde a Hannah decide ficar com Ethan na festa e uma linha temporal onde a Hannah decide ir embora com a Gabi pra casa. Então é aquele tipo de livro que me come de dentro pra fora, porque eu sempre sou do tipo que fica pensando, meu Deus, e se eu tivesse tomado uma mínima decisão diferente, será que a minha vida teria sido diferente? E esse livro é bem esse tipo aqui, bem aquele efeito borboleta. Assim como Biblioteca da Meia-Noite mexeu muito comigo por esse mesmo motivo, até mais do que esse aqui. Só que Biblioteca da Meia-Noite meio que gira em torno ali de várias outras vidas, né? Várias outras decisões. Esse livro aqui gira em torno de uma decisão apenas, que mudou totalmente a vida da personagem em dois ângulos. Em uma acontece uma catástrofe com ela e ela tem que aprender a superar aquilo. E na outra, ela ainda acontece certa coisa também, mas não da mesma forma que da outra. E aí você vai ver que o que tem em comum nessas duas linhas do tempo aí é a melhor amiga dela, é a relação que ela tem com a melhor amiga, e a parte melhor do livro pra mim foi a relação das duas, foi a conexão que as duas têm uma com a outra. Você também vai ter aí dois interesses amorosos, porque em uma linha vai ter o Ethan e na outra vai ter um enfermeiro muito bonitinho também. Então você fica meio que ali dividido também quem você vai escolher. Eu meio que fiquei... No começo eu estava meio no time, assim, do bonitão enfermeiro, mas ao mesmo tempo eu achava mais bonita a história de amor dela com o Ethan, aquela coisa toda de adolescência, de primeiro amor. Então eu tava torcendo pro Ethan, não vou negar, mas quando eu cheguei no final do livro e senti toda a grandiosidade do livro, né, porque muita gente não gosta desse livro, e eu não entendi por que realmente que eles não gostam. Eu não acho que é nada que vai mudar, assim, o mundo, vai parar guerras, mas é um livro extremamente, assim, gostoso de ser lido. Você vê ali como as relações, mesmo com várias coisas acontecendo, podem não mudar. E às vezes sua vida pode tomar um rumo completamente diferente e às vezes você pode acabar no mesmo lugar que acabaria se sua vida não tivesse mudado. Então é um livro muito, muito bom, que me fez, assim, me emocionar bastante algumas cenas. Como eu disse, o relacionamento dela com a amiga dela é muito bom, muito lindo de ser visto. Os dois caras também, os dois interesses amorosos são extremamente interessantes. E é isso, é um livro muito, muito bom que, pra mim, as pessoas merecem ir de coração mais aberto pra ele. Agora é Avatar. Olha, eu quero. Apenas o maior. Você quer? Não, mas você gosta de Avatar? Você já assistiu quais Eu temporadas? já assisti a primeira. Tô vendo com seus amigos, eu tô vendo devagarzinho. Larga seus amigos pra lá, assiste Avatar inteiro e depois você sabe que tem Avatar Korra, né? Sim, tem. Depois do ano. Aqui, ó. Ela. Ela é... Sapato. Ela é De longe, sapatona de longe, eu sinto. Não, sapatona não, mas assiste. Você vai sentir um cheirinho ali logo no começo, tá bom? Larga seus amigos pra lá, quem precisa de amigo pra assistir isso. Eu vou começar. Aquelas. E a minha próxima leitura foi a HQ de Avatar, A Lenda de Aang. No caso, o volume de A Promessa. O que acontece? Eu sou totalmente viciada em Avatar. Vocês podem ter até visto no unboxing aí, que eu vou deixar linkado pra vocês, o surto que foi quando eu comprei finalmente isso aqui. Porque quando eu era criança eu amava assistir Avatar, né, passar na Nickelodeon, e acho que passava na Globo também, não lembro mais. E aí que, ano passado, mais ou menos, a Clara insistiu muito pra eu assistir, minha amiga Isis também insistiu muito pra eu assistir. E aí que eu peguei desde o começo, né, porque estava disponível na Netflix, acho que são 4 temporadas, se eu não me engano, da Lenda de Aang. E aí que eu peguei e assisti tudo, assim, totalmente frenética, porque eu acho muito gostoso de assistir. E eu gosto muito de ter alguma coisa pra assistir ali na hora do almoço. E depois eu ainda fui pra outra animação de Avatar também, que é a outra reencarnação do Avatar, né? Porque o Avatar sempre vai reencarnar aí. E aí que a reencarnação dele, a Korra, que é espetacular a série dele. Enquanto Aang tem um toque mais infantil, Korra vai tratar de assuntos um pouco mais pesados, um pouco mais adultos. E também, de certa forma, vai tocar muita coisa. Então, são duas animações que eu amo muito de coração. Korra, acho que
não sei, pra falar a verdade, não sei nem escolher um dos dois, mas os dois mudaram muito a minha vida, eu sou muito apegada a tudo. E aí que meio que quando acabou as animações, o pessoal decidiu publicar as HQs ali entre as animações. Então, essa HQ aqui, A Promessa, vai ser um volume único que conta com 3 histórias, né, de A Promessa, que você vai dizer... Vou beber água. Tá vendo como é que eu sou? Eu sou boa até certa parte, depois, quando desliga... Liga pra essa garganta. 3 preguiças tomam sopa. 3 preguiças tomam sopa. 3 preguiças tomam sopa? 3 preguiças... Viu? Vai falando, vai. Então meio que essa HQ aqui vai contar os eventos que aconteceram após o final de A Lenda de Aang e antes de Korra. Então assim, você pode ter assistido só a animação de Aang e começar a ler essa HQ aqui e depois assistir Korra. Aí você vai entender como que os eventos que acontecem em Avatar foram eclodir pra chegar lá naquela sociedade que já está mais evoluída em Korra. Porque meio que a gente tem o pós-guerra entre as nações, né, do fogo, da água, da terra e do ar. E aí a gente vai ter que ver o Aang tendo que lidar e estabelecer uma paz ali. Então o que eu vou falar aqui vai ser meio que um spoiler de a animação de Avatar, então você pula pra próxima leitura, que eu vou deixar aí o tempo direitinho pra você poder pular. Depois da guerra, meio que o Aang e o Zuko fazem um tratado ali, que o Zuko faz o Aang prometer que se um dia ele começar a se tornar igual ao pai dele, o Aang vai pegar e vai matar ele. E aí que eles vão tentar estabelecer o movimento para a restauração da harmonia, que é basicamente separar as nações, porque durante meio que a ditadura ali da Nação do Fogo, eles invadiram muitas nações, principalmente a Nação da Terra. Então o objetivo do Avatar e dos amigos dele ali, com o Senhor do Fogo, que agora é o Zuko, Rei da Terra, né, sei lá se é Senhor da Terra, já até esqueci, eles meio que fazem esse tratado aí de, tipo, desocupar os lugares que foram ocupados e dividir as nações, voltarem a ser elas todas... tipo, a nação da água na nação da água, no continente deles e tudo isso. Mas você vai ver que não é bem assim, que as coisas não são tão fáceis. As nações não podem se manter ali separadas para promover a paz. Tem muito mais camadas além disso, tem muito mais camadas para você desvendar ao longo da história. Você vai ver o Aang tendo um embate ali sobre o certo e o errado, se ele vai parar o Zuko ou não. Você também vai ter o Zuko se questionando muito se ele tá fazendo certo ou errado, porque o grande medo da vida dele é ele virar o pai dele. Então, é uma HQ, assim, como eu disse, nunca é um tema muito pesado, porque, de certa forma, é mais voltada para o público juvenil, né? O público infantil juvenil. Então, eles não conseguem falar coisas mais pesadas, é uma coisa mais leve. Então, eu acho que Avatar trata de assuntos muito, muito importantes, com uma pegada muito mais jovial, muito mais leve. Você vê até partes importantes que a gente pode trazer para o nosso cotidiano mesmo. Igual uma parte em que o Aang fala que a cultura dele estava sendo usada como fantasia. As pessoas estão desrespeitando a cultura dele, desrespeitando os costumes do povo dele. Então é meio que também muito o que os povos indígenas passam hoje em dia, né? É um HQ que, se você pegar as coisas que acontecem aqui e trazer pra nossa realidade, bate muito também. A Intrínseca caprichou muito nessa edição. Aqui vocês podem ver que a Lombada vai se completar com os outros volumes, que eu estou torcendo pra eles continuarem publicando. Como eu disse, lá fora tinha sido publicado em 3 partes e aqui eles lançaram esse volume único. E lá fora acho que também lançaram um volume único depois, mas as HQs lá custam tipo R$100 a de capa mole e 200 a de capa dura. Então compensa muito mais a gente comprar as edições brasileiras, então a gente tem que apoiar mesmo a Intrínseca pra ela continuar trazendo aqui. A tradução ficou ótima, as ilustrações são lindíssimas, a Intrínseca teve um cuidado muito, muito bacana com esse livro aqui, com essa edição. Então realmente vale muito a pena. Aqui no final vem algumas... como que fala? Alguns rascunhos, né? De como eles estavam desenhando os personagens pra HQ. Então foi uma coisa que, assim, eu estava muito, muito louca pra ler e que compensou demais finalmente ler, finalmente ter em mãos. Tô de butuca esperando a Intrínseca publicar os próximos volumes. Com certeza 5 estrelas. Ah, lindo. Só de ver dá vontade de chorar. E a outra leitura também que eu fiz agora no mês de fevereiro foi Arlindo, que... esse aqui, gente, esse aqui bateu de uma forma diferente. Muita gente fala muito bem de Arlindo, então eu já tava com as expectativas muito altas pra ler ele. Desde que eu vi o financiamento coletivo lá atrás ainda, eu queria muito ter apoiado, só que eu acabei perdendo a data e fiquei sem HQ e eu tava super triste por causa disso. Mas aí a seguinte resolveu publicar e pra mim foi uma vitória.
Inclusive essa aqui é a edição capa dura, que está totalmente limitada na Amazon. Acho que estavam com poucas unidades, talvez quando esse vídeo sair nem vai ter mais. Mas a seguinte vai publicar ele mais em brochura agora, pra vocês não ficarem sem ler. Essa HQ aqui vai contar a história do Arlindo, que é um menininho gay que mora lá no interior do Rio Grande do Norte. Você vai ver o Arlindo tentando lidar aí com o preconceito das pessoas ao redor dele numa cidadezinha pequena. Quem é de cidade pequena entende muito bem o que o Arlindo passa também, né? Obviamente, quem está em cidade grande passa por isso também. Mas quando é cidade pequena, meio que a fofoca corre mais fácil. E aí você vai ver uma criança que só quer ser aceita pela sociedade, só quer ser aceita pela família, que tem amigos incríveis. E tudo isso num contexto dos anos 2000 ali, onde você tem as músicas do Sandy Júnior, algumas coisas assim, bem brasileiras envolvidas, que me deixou assim com o coração quentinho, tipo assim, sei lá, o botijãozinho de gás com aquela toalhinha de renda assim que vó costuma fazer, a vozinha dele conversando com ele, as amizades dele, então tipo, tudo bem abrasileirado assim, bem a nossa realidade, bem coisa assim de quem cresceu no interior mesmo. Então dá muito um quentinho no coração só pela a ambientação da história, e a história em si também é perfeita. Eu chorei enquanto eu lia, obviamente, sem chocar, assim, ninguém, porque todo mundo fala muito bem, todo mundo fala que emociona com isso aqui, e realmente é emocionante. O Arlindo é uma criança, assim, muito viva, muito linda, muito preciosa, que dá vontade de você pegar, abraçar e levar pra casa. As amizades do Arlindo também, e todas as pessoas ali que compõem o núcleo da história. É tudo muito interessante, tudo muito perfeito. As ilustrações também são extremamente vívidas. Tudo parece que é meio que um marca-texto, assim, então dá uma sensação muito gostosa enquanto você tá lendo. Então, assim, é um livro que vale muito, muito a pena e que eu recomendo muito pra vocês. E por último, mais não menos importante, a minha última leitura de fevereiro foi Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que também foi um livro aí que fugiu da minha zona de conforto, junto com Ensaio sobre a Cegueira, que é um clássico. Esse aqui também tá pra ser considerado um clássico, né? E as HQs também, porque, como eu disse pra vocês, eu não tenho tanto costume de ler, estou tentando pegar mais agora o costume. Então, tô tentando variar mais um pouco aí meus horizontes. E isso aqui foi definitivamente um acerto que eu tive. Esse livro aqui a gente fez uma leitura coletiva na Twitch lá, então a gente ficou o mês de fevereiro inteiro lendo ele, a gente teve uma discussão bem bacana. Esse livro aqui vai girar em torno da história da Bibiana e da Belonísia, que são irmãs ali de um interior ali, numa fazenda, onde trabalham todos descendentes de escravos. E no começo do livro já tem um grande acontecimento, que as duas estão ali mexendo na mala da avó delas, encontram uma faca, e aí, que curiosidade de criança e tudo aquilo, decidem pôr a faca na boca uma da outra e tudo aquilo, e no meio dessa bagunça, uma acaba decepando a língua e a outra só acaba cortando, assim, machucando ela. Você não sabe muito bem quem ficou sem língua, né, quem ficou sem falar, e quem só se machucou e ainda sabe se comunicar, mas você vai ver aí duas irmãs se unindo, criando um laço aí muito diferente, porque uma vai falar pela outra, uma vai entender o que a outra sente só pelo olhar, só pela linguagem corporal, e você vai ver as duas crescendo ao longo do livro aí, também se envolvendo aí várias outras narrativas de outros personagens. Confesso que no começo do livro eu achei que já tava acontecendo muita coisa, e aí chegou assim num ponto que eu não tava entendendo muito bem pra onde que tava indo o livro, eu fiquei com medo de não gostar dele, e aí que o final da parte 2 dá uma reviravolta total no livro, e na parte 3, que é a última parte do livro, você entende totalmente o que o autor queria dizer desde o começo. Você vê explicações por coisas que às vezes você nem esperava ter explicações. Então é um livro muito, muito completo. Você vai ver aí que nem só porque a escravidão foi abolida que as pessoas negras ali tiveram independência, tiveram políticas que ajudassem elas a ter uma vida normal, assim como as pessoas brancas já tinham. Você vai ver aí pessoas que eram para terem sido libertas, mas continuaram vivendo em situações análogas à escravidão, em situações de trabalho assim totalmente desgastantes, e que eles não tinham outra forma, outra visão daquilo, eles não conseguiam pensar fora daquilo que eles já viviam, porque era aquela realidade deles, dos antepassados deles, e também seria dos descendentes deles na visão que eles tinham daquele lugar. Você vai ver algumas pessoas ali querendo questionar aquela realidade. Por que eles tinham que ser daquele jeito? Por que eles não podem ter condições melhores de vida? E tudo isso vai eclodir para uma coisa muito, muito incrível. Itamar Vieira Júnior realmente acertou muito com esse livro. É um livro que, além de ser uma coisa assim que te agrada a leitura, é uma leitura incrível e enriquecedora, também é uma experiência que você passa. Você meio que se conecta tanto com os personagens que você acha que já tá meio que vendo aquela realidade mais de perto, de certa forma. Não vivendo, né? Vendo mais de perto.
vendo coisa ali fora da sua bolha que talvez você não pensasse que fosse naquele estado. Então eu quero até ler a outra obra do autor, né? Se eu não me engano, ele já publicou mais um livro. E é isso. Realmente, esse livro aqui vale toda a hype dele. Então eu recomendo muito, muito pra vocês. Eu dei 5 estrelas, no caso. Eu fiquei entre 4 e 5 estrelas pra dar pra ele, porque, como eu disse, esse começo ali foi um pouco meio desanimador pra mim, porque eu não sabia pra onde que o livro tava indo, pra onde que a narrativa tava indo. Mas depois a surpresa foi muito, muito boa. Então eu percebi que era a construção que o Itamar estava fazendo para culminar em tudo aquilo do final. Então é um livro que valeu muito, muito a pena. Eu li praticamente um dia, né? Porque eu tava correndo com as coisas da faculdade, faltava um dia pra discussão. E eu li ele praticamente todo no sábado. Tipo, antes do sábado eu tinha lido umas 20 páginas. E aí no sábado eu dormi achando que faltavam ainda mais 20 pra eu ler, né? Porque eu tava querendo ler ele com concentração também, concentrando muito. Mas acabou que no outro dia, quando acordei, tinha só 4 páginas pra ler e eu achei que eram 20. Então, assim, foi um livro que eu li praticamente um dia e vale muito, muito a pena a leitura. Então é isso. Se você tiver gostado desse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir ele e comentar muito também. Eu estou fazendo live lá na Roxinha praticamente todos os dias, então é só você me acompanhar no Instagram que eu vou falar lá mais ou menos as horas que eu faço live durante a semana. Então é isso. Um grande beijo e até a próxima.